Facilidades de pagamento, custo bem mais baixo do que o de um carro, manutenção barata e mobilidade rápida e segura. Opa, é aí que mora o perigo. Andar de moto não é tão seguro quanto deveria. O motociclista é considerado fator de risco no trânsito das cidades e em Campo Grande não é diferente. Será que falta educação, respeito às leis ou prática mesmo? Para tirar a carteira aqui na capital, a prova é feita em uma cidade do trânsito montada dentro do Detran. E não no corre-corre diário das ruas. A questão é que tem gente que defende que o teste real não é seguro, nem para o instrutor, tampouco para o aluno. E você, o que acha? Eles são muitos em todo o estado, cerca de 50 mil candidatos a motociclistas só este mês. São 45 horas aula em sala e 20 horas na pista. Para a Justina não é o suficiente. Ela voltou, não se sentiu pronta para enfrentar o trânsito. Diante do contrato, paguei mais 10 aulas a mais por conta disso, né? Para a gente ter mais segurança lá fora. O tempo de preparação é regulamentado de acordo com o Código de Trânsito. Essa carga horária é suficiente para ele aprender, né, a regra de circulação, aprender a legislação, direção defensiva. Mas o maior desafio hoje do Detran, com esse ensino-aprendizagem, é fazer com que esses condutores aprendam o que é correto, conforme diz a legislação, e lá fora transformar esse aprendizado em um comportamento seguro. Segundo a Organização Mundial de Saúde, os motociclistas são considerados vítimas. Em Mato Grosso do Sul são mais de 120 mil pelas ruas. Dados da Ciptran mostram que em Campo Grande, até outubro, foram 45 mortes em acidentes. Mais da metade, 27, eram motociclistas. Pelo Código de Trânsito, as aulas práticas com moto pelas ruas da cidade já foram liberadas em todo o país. Mas não acontece em Mato Grosso do Sul e em outros estados do Brasil porque falta uma normatização do Denatran em relação ao exame prático, como os candidatos serão avaliados. Regulamento que já existe, por exemplo, para os veículos de 4 rodas. A dificuldade é a segurança, entendeu? Do instrutor, do próprio aluno, entendeu? Que lá ele encontra condições adversas ao trânsito, entendeu? Muitas vezes um veículo passa na frente dele, que ele se depara de uma situação. E aquela situação, quer dizer, o momento no caso é crucial, entendeu? Se ele errar, perigoso no caso custar a vida dele. No circuito fechado, no Detran, o instrutor faz o papel dele, de ensinar. Você fica perto do aluno, mais perto, até ele firmar bem. A pessoa ela sai daqui habilitada e pensa que já sabe tudo, mas lá no trânsito que ela vai ter uma experiência melhor e vai aprimorando mais o seu desenvolvimento. Só ter cuidado, né? Porque hoje em dia a gente tem que dirigir para você e para os outros, né? E o nosso Fórum Interativo hoje pergunta: você daria uma moto a seu filho? Aqui no estúdio, o comandante da Cipetran, Coronel Alírio Vilaçante Romero, está aqui com a gente hoje para participar de uma entrevista, responder as perguntas dos telespectadores. E eu já começo com a pergunta do nosso Fórum Interativo. Coronel, o senhor daria uma moto ao seu filho? Boa tarde. Boa tarde. A moto é um veículo muito vulnerável. Ela, em qualquer acidente, facilmente o condutor é lesionado, uma vez de forma grave. Eu entendo, por ser um veículo vulnerável, exige uma atenção redobrada do condutor. Eu, particularmente, tenho 2 filhos, adolescentes, eu não daria uma moto ao meu filho. Mas isso fica a critério de cada pessoa que entender conveniente. Desde que usando esse veículo de forma adequada, ele é um veículo que pode ser utilizado tranquilamente pelas vias públicas. Mas é realmente isso. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias sobre esse assunto e ele me disse: não, mas se o motociclista é responsável, né? Não bebe, dirige com atenção, tem a carteira tudo certinho, aí tudo bem. Mas tem essa questão da vulnerabilidade, né? O motociclista não tem nada que o protege, ele é o primeiro a ir para o asfalto, né? Principalmente atingindo a sua cabeça. 70% das lesões atinge a cabeça do condutor. Porque a cabeça fica mais pesada com o capacete, é isso ou não? Qual que é a física dessa não tem uma defesa maior, né, possibilitada pelo veículo normal, como um airbag, como um cinto de segurança. Então, qualquer impacto, aquele condutor é arremessado. A cabeça é mais pesada, né? Geralmente com traumatismo craniano, com lesões corporais graves, né, com traumas assim, muitas vezes, que inviabiliza a vida dessas pessoas por alguns meses. E muitas vezes, infelizmente, levam essas pessoas à morte.
O que o senhor observa no comportamento dos motociclistas aqui da capital que o senhor não gostaria de ver nunca mais? Uma coisa que a hora que você olha, você fica até com coceira de ver. Os acidentes envolvendo esse tipo de condutor. E o que é pior, são pessoas na faixa etária de 18 a 25 anos que se envolvem nesses acidentes, que são vítimas fatais. E isso nos deixa muito triste. Todas as ações da Cipetran e dos outros órgãos de trânsito são direcionadas para essas pessoas. Mas, infelizmente, as estatísticas apontam uma incidência muito grande. 70% das vítimas fatais do trânsito de Campo Grande são motociclistas. Então, o excesso de velocidade tem sido um componente muito importante para que isso aconteça. É o fator de risco mais preponderante nos acidentes aqui em Campo Grande. Agora eu vou pedir para o pessoal lá da direção rodar umas imagens do acidente que ocorreu ontem à tarde. Não são essas, não. São do ciclista, gente. Do ciclista que morreu ontem, de 17 anos, na Rua Brilhante. Essas são imagens do momento do acidente, do resgate do corpo. Coronel, a gente fala de motociclista, mas tem que lembrar do ciclista também, porque ele é tão vulnerável quanto o motociclista, né? São dois componentes muito vulneráveis da via, principalmente o pedestre e, no segundo momento, o nosso ciclista. Nós temos que ter uma atenção redobrada com esse tipo de usuário da via pública. E muitas vezes nós, condutores, não damos atenção. Com muita tristeza que a gente vê essas imagens. É muito triste, porque um menino de 17 anos que vinha voltando do seu trabalho, né, ou seja, estava sendo produtivo para o país, e a dor que a família vai ter é muito grande, é imensurável essa dor. Então é necessário nós termos atenção no trânsito. Ele foi atropelado por uma carreta, né? Segundo informações que nós temos, preliminares dos policiais que atenderam, ele se desequilibrou, né, quando a carreta passou, em função até deslocamento talvez de ar, e veio a acabar entrando embaixo da carreta. Realmente é um fato muito triste. Coronel, tem muita gente que opta pela moto e pela bicicleta porque não tem condições financeiras de comprar um carro, né? Isso é completamente compreensível, né? E às vezes, para não enfrentar a lotação de transporte coletivo, opta por esses dois tipos de transporte. O que o senhor poderia dizer a essas pessoas que estão nos assistindo agora com relação a cuidados na hora de andar de bicicleta e de moto? Principalmente de moto, andar com o farol aceso. Uma coisa muito que nós vemos com muita frequência é o condutor que utiliza o capacete de forma inadequada. Utilizar o capacete devidamente preso à jugular ou maxilar inferior, né? Utilizar a viseira nova que possibilite ele visualizar aquela via com maior clareza. Viseira baixada, viseira baixada. Que hoje o Picarelli mostrou um acidente que pode ter sido ocasionado por uma abelha. A viseira estava aberta, a abelha atingiu o olho do motociclista. Isso é um perigo, né? E é muito comum isso. Nós fazemos um trabalho de educação nas vias públicas, geralmente nos cruzamentos e com os motociclistas, e é muito comum, é um hábito nosso. Também, outro hábito que nós temos é avançar o sinal vermelho. Ou seja, então nós temos que realmente rever esses comportamentos. E o motociclista e o ciclista, eu tenho visto agora um investimento forte da Prefeitura na questão do aumento das ciclovias. Nós tivemos a inauguração de uma obra recentemente que aumentou as ciclovias na cidade, que é um transporte moderno, é um transporte ecologicamente correto. Porque hoje em dia está assim em Campo Grande, um pouco ciclovia, aí acaba a ciclovia. Aí o ciclista tem que voltar para a rua. Aí começa outra ciclovia. Mas onde há ciclovia, o ciclista deve optar por ela, né? É mais seguro. Preferencialmente, sim, utilizar a ciclovia, ciclofaixas, ou seja, fazer com que, utilizar esse investimento que o poder público tem feito em seu benefício, em benefício do seu deslocamento. E graças a Deus isso tem sido bem colocado pelo Poder Executivo Municipal, e isso tem facilitado esses deslocamentos com esse investimento tem sido feito. E esse negócio de ciclista andar na contramão, na esperança de que o condutor vai enxergá-lo melhor porque ele está no sentido contrário, não existe. Tem que andar na mão, né? Na mão, com roupas claras, de preferência com a sua bicicleta devidamente sinalizada. Ou seja, facilitar também a vida do condutor que trafega no seu veículo. Ou seja, ele também é um componente, mas tem que respeitar as regras de circulação. Então, ele não pode se excluir e achar que ele realmente não é sujeito de deveres, nesses direitos e deveres também, como condutor de um veículo que é a sua bicicleta. A gente sabe que a educação no trânsito é uma batalha dura, né, suada, e a Polícia Militar investe nisso, né? São campanhas de educação, né, Coronel? E você tem aí algumas
alguns adesivos que são interessantes de mostrar para a população, né? Nós temos feito várias campanhas. Pode levantar mais um pouquinho que acho que vai ficar melhor. Volta às aulas, temos uma campanha com os ciclistas, a campanha com os motociclistas. Temos hoje um trabalho com os universitários da Universidade Federal às 5 horas da tarde, na Avenida Afonso Pena com a Bahia. Ou seja, temos várias ações educativas, não só nós, mas os outros órgãos de trânsito também. E temos uma campanha muito forte, recentemente lançada pelo Detran, pela Getan e pela Cipetran, que é o respeito ao pedestre na faixa. O pedestre que tem uma camiseta. Isso realmente visa mudar Pode comportamento. até pega para mostrar, fica melhor para você mostrar do que para mim. Pedestre eu cuido é o nome da campanha. Uma campanha que nós queremos reproduzir o que acontece em grandes cidades do Brasil, como Goiânia, Brasília. As pessoas respeitam a faixa de pedestre. Cria-se um clima de cordialidade. E aqui em Campo Grande, o povo respeita? Estamos começando o trabalho, ainda temos algumas resistências. Eu tive ontem percorrendo todos os pontos que nós temos nessa campanha, são 7 pontos, inicialmente até o dia 30 de novembro, mas há uma certa resistência de algumas pessoas. Que tipo de resistência, Coronel? É isso que eu queria saber. Quem que resiste a ser educado no trânsito? Ontem eu vi um cidadão, quando eu estava ali no Mercadão, na 7 de setembro, trabalhando na campanha, isso não vai dar certo, isso aí não vai levar a lugar nenhum. Falei, se o senhor colaborar com essa campanha, se o senhor inserir o senhor e a sua família, nós vamos ter frutos positivos. Com certeza isso acontecerá. Por que outros locais aconteceram e aqui não pode acontecer? E a intenção nossa é exatamente mudar esse comportamento. Existe algum país no mundo que você olha, não sei se o senhor já visitou ou teve informações, que o senhor olha e diz, nossa, um dia eu gostaria que aqui em Mato Grosso do Sul fosse assim também. Existe algum exemplo? A Suíça talvez seja o exemplo mais preponderante de respeito à legislação de trânsito. O que acontece lá? O respeito ao pedestre na faixa. Pedestre passou, todo mundo para, né? Dificilmente você tem um condutor conduzindo alcoolizado, porque a legislação é severa. A questão da lei seca também é uma coisa que realmente... Tem também temos uma campanha, né? De apoio à lei seca, um trabalho muito bonito que é feito também pelos nossos policiais. Então são várias ações, ou seja, ser cordial, ser cidadão no trânsito, ser solidário, é o que todos nós queremos. Ser educado, né? Ser educado. Isso é tão bonito, ser gentil com o próximo. O que a gente vê é má educação. Não, eu quero passar na frente, aquela coisa que a gente fica até chateado, né? Aí que a briga acontece, que aí o outro não aceita, né, o desaforo e acabam acontecendo aí tragédias no trânsito. E essas pessoas que eventualmente não cumprem a legislação, nós temos que agir com severidade. Particularmente no que refere à lei seca, a questão das conveniências, a questão dos postos de combustível, usar os Avenida Afonso Pena, ou seja, também temos que ter essa vertente de fiscalização, porque a polícia também trabalha nesse sentido. Quem não se adequar às regras, ele tem que ser, de certa forma, sancionado. Tem comerciante aqui da capital que não gostou muito dessa nova lei, que ainda não foi aprovada na Câmara, né? De que os comerciantes não podem permitir que o cliente, donos de conveniências, por exemplo, de postos de combustível, que o cliente consuma a bebida alcoólica dentro desse estabelecimento. Eles dizem, como que eu vou controlar isso? Né? Qual a sua opinião sobre isso? Amanhã nós estaremos debatendo na audiência pública na Câmara, né? Que a partir das 9 horas. Da manhã? Exatamente esse tema, foi proposto uma lei nesse sentido. Ainda o tema está em debate. Nós temos aí exemplos de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, que já adotaram esse tipo de processo. Isso funciona? Funciona. Se a fiscalização do poder público municipal em parceria com o poder público estadual, funciona. Né? Por isso que existem os poderes, por isso que existe a polícia. Então, se há resistência do cliente, tem que ligar para a polícia. Eu acho que a vida não tem preço. Se nós salvarmos uma vida com esse tipo de campanha, penalizando alguém que eventualmente tenha uma conduta inadequada, eu acho que já valeu a campanha. Então, nós temos que ter um pensamento maior, de viver coletivamente numa sociedade que não aceita mais esses acidentes com essas mortes. Nós temos aí mais de 100 mortes no trânsito a Campo Grande esse ano. É um número alto para uma cidade de cerca de 800 mil habitantes. Então temos que reverter esse quadro. Coronel, a gente está falando de motociclista, de condutor de carro, de ciclista, né? Todos têm o pneu aí, que precisam do pneu para poder se transportar. E ontem nossa equipe de reportagem flagrou um pneu careca numa viatura da Polícia Civil. O pneu dianteiro estava com os fios de aço aparecendo, olha só, bem lisinho mesmo. Hoje nós voltamos à delegacia e conversamos com o delegado Fernando Nogueira sobre isso aí. Vamos ver o que ele disse?
um caso totalmente isolado, porque todas as viaturas aqui estão em perfeito estado de conservação. Há uma sequência de encaminhamento para a oficina. Nós temos hoje cerca de 12 viaturas aqui. Sempre uma está em manutenção e as outras estão trabalhando até para atender a população, porque hoje nós temos aqui a maior área hoje de atendimento é a 5ª delegacia. Nós atendemos hoje 230 mil pessoas. Essas viaturas do plantão são as que nós damos maiores prioridades, porque essas viaturas que atendem a população. Tanto que essa viatura que estava com 2 pneus com dificuldade já foi substituída, porque já estava numa relação a ser substituída. O secretário, o delegado-geral, ontem já tinha determinado essa substituição, até porque a diretoria-geral sempre olha para essa delegacia, porque sabe que toda a região aqui, que é a região mais humilde de Campo Grande, é atendida por nós. Então, há um atendimento especial para essa região aqui. Então, é um caso totalmente isolado. Então, coronel, a gente viu que a polícia resolveu o problema, mas vamos transportar esse caso para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Quando a polícia de trânsito encontra um motorista com um pneu naquelas condições, não adianta se justificar, né? O que acontece? Ele tem a penalização que o Código prevê, ou seja, informar esse cidadão, esse condutor, que esse tipo de atitude coloca em risco a sua própria vida. Né? Uma aquaplanagem, uma frenagem, ela não vai ter aquela frenagem que deveria ter numa eventualidade de um acidente, ou seja, dizer a esse cidadão que ele tem que mudar essa atitude e sancioná-lo conforme a legislação, o que nós fazemos nas inúmeras blitz que a CIPETRAN faz todos os dias, às vezes 2 ou 3 blitz por dia, e nos finais de semana, focando esses locais onde a incidência de consumo de bebida alcoólica é bem maior, através do monitoramento que é feito, para que nós possamos dar uma resposta à sociedade das ações que a Polícia Militar tem feito em conjunto com outras unidades da capital. Tá certo, coronel. Obrigada pelas informações. Obrigado. Uma boa tarde para o senhor.